Falaremos hoje com base em 1 Reis 19. Vamos ler o versículo 16, depois leremos em 1 Reis 19, do 19 ao 21, no mesmo capítulo. Primeiro 16, depois de 19 a 21. Amém? Amém. O texto do versículo 16: Ageu, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. E do 19 até o 21 diz: porém, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que ele andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias, porém, passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. E voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. Amém? Os irmãos podem sentar. A capa foi lançada sobre Eliseu, mas o interessante é que a capa foi lançada sobre nós também. Eu quero te dizer nessa noite que o chamado de Eliseu, queridos irmãos, se dá em um momento muito importante da vida de Elias. Um momento que ele estava no auge, né? Então ele se encontrava no auge da sua depressão, no auge da sua luta existencial. Eu quero dizer, meus irmãos, que até profeta e pastores, né, cheios do Espírito Santo, cansam, envelhecem e adoecem e morrem. E eu quero dizer que esta é uma realidade de toda a humanidade. Eu quero dizer, no entanto, que Deus o restaurou porque a sua missão ainda não tinha terminado. Ele poderia, naquele momento de depressão, vir até morrer ali, mas Deus sabia que ainda tinha algo para Elias fazer. Elias precisava eleger o sucessor dele, precisava preparar o sucessor. Então Elias precisava ungir 2 reis da Síria e de Israel, né? Porém, o mais importante, ao meu ver, no meu entendimento, não era o rei da Síria e de Israel, era ungir o novo profeta que pudesse dar o quê? Dar continuidade à obra que Deus fazia na vida dele. Aquilo que Deus chamou ele para fazer, precisava ter alguém para dar continuidade. Então esse homem escolhido foi Eliseu. E apesar desse texto, né, ter uma narrativa dos fatos históricos, eu quero dizer que também, né, é uma ilustração dos processos das nossas jornadas espirituais. Observe, quais são esses processos? O improvável foi chamado, aquele que ninguém
imaginava foi chamado. Aquele que não tinha aptidão, talvez, foi chamado. Então, eu quero dizer que o texto diz: unja também Geu, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Zafate, de Abimolé, como profeta em seu lugar. Observe, queridos irmãos, que a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto, é que Deus decidiu chamar aquele que não tinha nenhuma probabilidade de vir a ser o sucessor de Elias, Observe que ele era um empresário, por isso que ele era improvável. Observe, ele não estava na escola de profetas, ele não estava se preparando para o ministério ao qual ele estava sendo chamado. Ele dirigia, Elias, queridos irmãos, dirigia e aconselhava um grupo de profetas. E eu acho que Elias deveria imaginar assim: poxa, deve ser fulano, um dos alunos dele, um daqueles alunos ao profetismo. Ele poderia, entendeu? Então havia um daqueles que havia aprendido com ele, um daqueles que caminhavam com ele, então andando com o mestre. Mas Deus desejou buscar alguém diferente. Deus desejou buscar alguém que ninguém imaginava. Então aquele homem, Deus escolhe o quê? Um empresário bem sucedido. Deus escolhe um homem que estava envolvido na sua vida profissional. Ele tinha 12 juntas de bois, tinha uma grande propriedade, é como se fosse, as 12 juntas de bois, é como se fosse 12 tratores para arar a terra, porque ele era um agricultor, tinha vários empregados trabalhando com ele. Então ele também, certamente, jamais iria imaginar que Deus o iria escolher para suceder Elias. Isso não passava nem pela cabeça dele. Eu acho que todo mundo naquele momento ali pensava que o sucessor de Elias fosse um dos seus alunos, mas Deus tem os seus planos e os seus propósitos. Deus tem os seus objetivos. Então, meus irmãos, aquele homem que talvez nunca tivesse sequer imaginado, chamá-lo a viver algo tremendamente, que foi isso que Eliseu viveu, algo sobrenatural, maior do que qualquer coisa que ele poderia imaginar ter feito. Aprender a andar com o Senhor, que ele, a partir dali, daquele momento, ele aprendeu a andar com o Senhor, a ouvir a sua voz e a viver os seus milagres. Um homem que talvez nem pensava em milagre, não se preocupava com as questões espirituais. Quando olho para este fato na vida de Eliseu, eu vejo o mesmo se repetindo na vida de cada pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus. Todos nós que nos encontramos com Jesus éramos improváveis servos dele. Não tínhamos esse objetivo. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que ele envia os seus profetas até nós, assim como Elias foi enviado para Eliseu. Eu tenho certeza que ninguém veio aqui, estava em casa sentado e disse: eu vou para a igreja. Alguém chegou para você e disse: olha, eu estou lhe convidando para você ir para a igreja. Estou te convidando para você ir ouvir uma mensagem. Foi assim comigo, e assim é com a maioria. Então, queridos irmãos, ele abre nossos olhos para percebermos, a realidade da sua presença e a graça que vem e vai a nós através dos teus servos. E a graça dele veio para a vida de Eliseu através de Elias. Então, simplesmente porque ele nos ama e ele tem um plano para as nossas vidas. Jesus tem um plano para a sua vida. Por isso que ele lançou a capa sobre você. Ele usou o servo dele para lançar a capa. Então talvez nós estejamos aqui hoje por isso, porque o improvável Deus chamou. Eu sou o improvável, talvez você seja improvável também, mas Deus, ele sempre chama
aquele que é improvável. Observe, a gente vê isso na vida de Davi. Davi era improvável na família dele. Observe que o pai de Davi apresentou todos os filhos. Quando Samuel pergunta, não tem mais nenhum? Mas Deus me disse que era aqui. Ele disse, tem um pequenininho lá no campo, lá, cuidando das ovelhas. Tem um improvável lá, e ele disse, chama ele. E aí quando Davi chega, Deus fala, Samuel, é esse aí. O improvável chegou. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite, você é um improvável. E Deus, Ele lançou a capa sobre a sua vida. Né? Então, você, por isso, precisamos aprender com Eliseu o que é ser chamado, um improvável ser chamado. Eu quero dizer que nem todos entenderão o seu chamado, mas você já foi capaz de entender que Deus está lhe chamando, e Deus, Ele chamou você. Ele diz na palavra dele, não foi vós que me escolhestes a mim, foi eu que vos escolhi a vós. Não foi Eliseu que escolheu servir a Deus, foi Deus que escolheu Eliseu. Não foi Elias que escolheu servir a Deus, foi Deus que escolheu Elias. Foi Deus que escolheu em você. Eu queria que você repetisse nessa hora, foi Deus que me escolheu. Deus escolheu cada um de vocês, meus irmãos. Vocês não estão aqui em vão. A capa foi lançada sobre vocês. Então Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando a terra com 12 juntas de bois. Então ele estava, a 12ª junta. Observe que Elias passou por ele. Elias não disse uma palavra a Eliseu. Elias não chegou para Eliseu e disse assim, olha como às vezes acontece conosco, hoje eu queria te convidar para ir lá na igreja. Não. Elias chegou, passou por ele, só lançou a capa sobre ele e continuou andando. E Eliseu sabia o que tinha acontecido. Eu acredito que foi uma surpresa para ele. Então, Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então eu o seguirei. Aí Elias respondeu, vai e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Ele foi lá beijar o pai e a mãe dele. O segundo processo aqui revelado, meus irmãos, tem a ver com o entendimento do chamado. Observe, imagine a cena. Eliseu está trabalhando no seu campo, arando a terra com suas juntas de bois e com seus trabalhadores, quando se aproxima dele o profeta Elias. Observe o chamado. Elias se aproxima dele, não fala nada, não dá uma palavra. Naqueles dias, os profetas usavam manto feito com pelo de animais. Todo profeta andava com um manto feito pelo de animal. Era quase um uniforme. Quando alguém via alguém com um manto de pelo de animal, já sabia que aquele homem é um profeta de Deus. E aí, meus queridos irmãos, simplesmente Elias tira a sua capa e coloca sobre Eliseu e continua a caminhar sem dizer nada. É como se tivesse, olha, eu estou passando para você o cajado, eu estou passando o ministério para você, a partir de agora é com você. E Eliseu que corre atrás de Elias. Naquele momento que ele recebe o manto, ele corre atrás de Elias para ir comunicar a seus pais o que estava acontecendo. E nesse momento que Elias fala, vai e volte, pois você sabe o que fiz com você. Muito provavelmente, meus irmãos, ninguém mais havia entendido o que estava acontecendo. Talvez aqueles trabalhadores não sabiam o que estava acontecendo, mas eu acredito que na hora que aquele manto cai sobre Eliseu, eu acho que aquele momento foi um momento ímpar na vida de Eliseu. Naquele momento Deus fala ao coração de Eliseu. Então, tem que Deus que através do profeta estava revelando a
queria que Eliseu fosse enviar ele então, mas Eliseu sabia o que Deus queria com ele. Então, queridos irmãos, de alguma maneira o Senhor já falara ao seu coração. No momento em que o manto cai sobre ele, o Espírito de Deus fala sobre ele. Observe então, ele sentia, ele entendia que os bois, que a terra que ele tinha, não seria mais a sua paixão. Ele passou a entender que tudo aquilo, aqueles bois, o arado, as terras, não seria mais a coisa mais importante na sua vida. O importante na sua vida a partir daquele momento era a obra de Deus. Mas uma grande descoberta eclodir em sua alma. Eu quero dizer que Deus, Ele tem algo para você. Deus tem algo para cada um de nós. Então, Ele quer andar conosco, Ele quer caminhar conosco. Deus queria andar com Eliseu, Deus queria caminhar com Eliseu. Então, falar minha alma, ensinar a viver, esse era o objetivo de Deus com Eliseu, ensinar a ele a caminhar com o Senhor. Para muitos, querido irmão, não parece ter lógica. Um empresário é como se hoje, imagine aí, Deus chega e chama um empresário, um grande empresário, para ser profeta, boca de Deus no mundo. Então, mas você, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele fala ao coração do homem, e eu acho que naquele momento ali, Deus falou ao coração de Eliseu tanto, ele poderia pegar a capa e dizer, mas que capa é essa, e entregar a ele. Não, Deus naquele momento falou com ele. E eu acho que a mesma coisa aconteceu com todos nós. Um dia nós estávamos aqui neste lugar, ou nas outras igrejas, na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele, naquele momento em que o manto foi colocado sobre nós. Naquele momento Deus falou ao nosso coração, e nós ouvimos a voz dele, e nós obedecemos a voz dele. Por isso, se hoje nós sentimos a capa da graça sendo lançada sobre a nossa vida, nós precisamos tomar a nossa decisão. Às vezes Deus tem usado, chegamos para alguém e diz assim, olha, tem um ministério na sua vida. Não quero isso para a minha vida, não foi isso que eu escolhi, Então, queridos irmãos, eu creio que anos depois, talvez, Eliseu caminhando com o Senhor, aquele momento, acho que ficou marcado na vida dele, o momento em que ele recebeu o chamado de Deus, o momento que Deus falou ao coração dele. Mas Eliseu teria pedido, a bênção de se tornado profeta, teria perdido se ele não tivesse obedecido ao Senhor. E muitas vezes nós perdemos a bênção de ser muito usado por Deus, por nós não obedecermos. Então, tem gente que só guarda relíquias porque perde as grandes oportunidades da graça. Ele poderia ter, que ele sabia o que era aquela capa, podia ter dito, opa, capa de Elias, vou guardar. Não, ele sabia que aquela capa não era para ser guardada, aquela capa tinha uma finalidade. Então a capa está sobre você, e o que você pretende fazer? A capa está sobre nós. Será se nós vamos guardar a capa? A capa do Senhor está sobre nós, o ministério está sobre você, o chamado está sobre você, mas muitas pessoas têm guardado o ministério, têm guardado o chamado. Então, se Deus o chama, corra para ele. Eliseu correu para Elias. Observe que Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, então eu o seguirei. Elias respondeu, vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Meus irmãos, eu estava pensando nesse momento aqui, o cara poderia dizer, meu irmão, não, eu sou empresário, eu sou um homem de negócio, eu tenho muitos empregados, a minha empresa é lucrativa, sinto muito, mas eu não posso nesse momento parar. Não, ele de imediato,
Ele parou de imediato. Então, o terceiro processo que precisa ser vivido por alguém que espera algo do Senhor é correr para os braços do Senhor. E Eliseu, ele correu para o Senhor. Então, se Deus o está chamando, então não corra dele, corra para ele. E às vezes nós temos ministério na nossa vida, mas estamos acomodados, estamos parados, não estamos fazendo nada. Compreenda o privilégio, a bênção e a honra de ser chamado pelo Senhor. Compreenda a honra de ser chamado para o Senhor, para fazer a obra dele. Então, mas nem sempre isso acontece. Existem muitas pessoas que têm sido chamadas por Deus para o ministério e têm se acomodado, têm dito assim: para o ano eu vou me preparar, no outro ano eu vou, daqui a algum tempo eu vou, eu me vejo nessa condição, desde 1992 que o Senhor me chama para o ministério, e eu fiquei só protelando, depois eu vou, a capa sobre mim, e eu guardando a capa. Isso acontece conosco muitas vezes. Eu quero falar com você que tem a capa do chamado de Deus, está acomodado, está parado, não toma uma atitude de correr para o Senhor. Então alguns se escondem atrás da bagagem, como Saul, quando foi o que? Ungido rei de Israel. Não sei se vocês já leram isso. No momento em que Saul foi ungido rei, Saul correu e se escondeu atrás das bagagens, deu trabalho para encontrar Saul. E muitas vezes nós estamos escondidos, nós estamos acomodados. Então eu quero dizer, outros ficam encontrando desculpas para justificar a sua má vontade, até que Deus nos revela de algo dano de morte na sua vida, até que Deus vai tirar algo importante da gente, para que a gente possa se despertar. Então, você tem um chamado, não faça como Saul, faça como Eliseu, corra para o Senhor. Então eu quero dizer nesta noite, queridos irmãos, que Eliseu entendeu o privilégio, Eliseu entendeu o que é que tinha para ele, mas sendo um privilégio, ele entendeu a bênção de trocar a sua empresa por servir ao Senhor. Observe que ele viu pela fé algo maior do que jamais poderia fazer ou conquistar mediante a graça divina. Observe que ele troca tudo, ele queima os carros, ele mata os bois, sacrifica ao Senhor e ele vai caminhar com Elias. Às vezes nós precisamos tomar uma posição de caminhar para o Senhor. Hoje Jesus, eu quero te dizer uma coisa, Jesus está passando e lançando sua capa sobre nós. Jesus passa e lança sua capa sobre nossas vidas. Talvez nós não compreendamos, mas você já entendeu que Ele é quem chama. Então agora é sua vez de tomar a atitude de correr para Ele. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. É hora de cruzar a capa que Deus te deu, é hora de tirar a capa. Muitas vezes a gente guardou como relíquia, às vezes tem guardado aquilo que Deus tem nos dado. É preciso usar e colocar em prática. Eu quero dizer nesta noite, meus irmãos, corra para os braços de Jesus, corra para o seu chamado. E o quarto ponto, todo chamado envolve entrega. Todo chamado envolve entrega, envolve dedicação. Eliseu voltou para trás, pegou as juntas de bois e sacrificou. Olha, entregou tudo ao Senhor. E com os equipamentos dos bois, o que foi que ele fez? Ele fez um altar e cozinhou toda a carne, deu ao povo e eles comeram. Então se levantou e serviu Elias e serviu a Elias. Observe, querido irmão, quarto processo foi o sacrifício da entrega. E às vezes nós precisamos sacrificar, às vezes precisamos sacrificar. Eu passei, quando eu fui chamado, e aí o pastor disse assim: olha, você está matriculado no seminário. Foi 4 anos e meio que eu saía do trabalho
trabalho, ia direto para o seminário, saía de casa 5 horas da manhã, chegava em casa 10h30, 11 horas da noite. Às vezes nós precisamos nos sacrificar para cumprir o nosso chamado. Então eu quero dizer nesta noite que a Bíblia nos diz que Eliseu pegou a junta de bois com que trabalhava e sacrificou ao Senhor, pegou o arado, naquele arado que era de madeira, e ele queimou tudo e queimou os bois em sacrifício vivo ao Senhor. Então essa atitude era real e ao mesmo tempo simbólica. Aqui há uma grande lição espiritual. Ele deu uma grande lição espiritual. Então a unção do Espírito Santo que ele buscaria seria uma dádiva. Era uma dádiva. A unção do Espírito Santo era mais importante do que a empresa dele. A unção do Espírito Santo era mais importante do que as terras dele. A unção do Espírito Santo era mais importante do que a junta de bois dele. Então, eu quero dizer, meus irmãos, mas consagração, só podemos consagrar ao Senhor quando nós sacrificamos algo para Ele. E às vezes você tem algo para consagrar ao Senhor, mas às vezes não temos consagrado nada para o Senhor. Pois a consagração seria os atos de entrega, sacrifício que fazemos ao Senhor. Então, entregue a sua vida ao Senhor. Você tem um chamado, e talvez você precise fazer um sacrifício para o seu chamado estar em evidência, para que Deus possa te usar. Então, neste ato, Eliseu consagrava e entregava tudo ao Senhor. Entregue ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Entregue a Ele, coloque nas mãos dele. Às vezes temos protelado, temos negligenciado, temos dito não ao Senhor. Deus tem nos chamado muitas vezes, nós temos dito não. Então, os negócios, as terras, a herança, a posição de autoridade humana e aparente segurança, muitas vezes, queridos irmãos, nós temos nos acomodado. É hora de usar a capa que Deus colocou sobre você. Ele precisa, precisamos colocar tudo no altar, precisamos colocar tudo no altar. Coloca tudo no altar. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Então, sem uma entrega total, não há lugar em nós para um serviço radical. É preciso uma entrega total, é preciso dedicação total. Então, sem uma entrega total, Jesus nunca será o Senhor absoluto da nossa vida. Jesus precisa ser o Senhor absoluto, e às vezes Ele não é o Senhor absoluto. Nós temos tido reservas. Ele é o Senhor dessa parte, Ele não é o Senhor dessa parte. Eu quero dizer que toda entrega precisa ser um caminho sem volta. Não posso voltar atrás. Toda entrega é um caminho sem volta. Eu não posso hoje dizer assim: olha, Sandra, eu não vou mais ser pastor, não posso mais fazer isso. Não posso olhar para trás, porque a palavra de Deus diz que quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Eu não posso chegar para a igreja, meus irmãos, olha, eu não vou mais ser pastor não, viu? Eu estou entregando o ministério, não posso fazer isso. Então, toda entrega precisa ser um caminho sem volta. Eu não posso mais voltar, eu preciso pagar o preço. Meus irmãos, eu quero dizer nesta noite que Eliseu pegou a junta de bois e sacrificou, e com os equipamentos, aos quais ele tinha, então ele consagrou, ele pegou os bois e sacrificou ao Senhor, e eles comeram, o povo todo ali, participaram daquele sacrifício. Então ele se levantou, seguiu Elias e serviu a Elias, e ele não voltou atrás. Eliseu também nos mostra, que toda entrega tem que ser total, não pode ser parcial. Eu não posso ser pastor só quando eu estou aqui na igreja, quando eu sou quarta-feira à noite. Eu preciso ser pastor o dia inteiro, eu preciso pastorear as pessoas que estão ao meu lado. Então,
Eliseu precisava o quê? Colocar tudo no altar para que ele mesmo estivesse sobre o altar. Então, se eu não colocar tudo meu sobre o altar, eu não vou estar sobre o altar. E foi isso que ele fez. Ele poderia sair e dizer: olha, vocês cuidem aí do meu negócio, viu? Ficam me mandando os rendimentos, né? Não estava tudo com o Senhor. Então eu quero dizer que sem uma entrega total, não há lugar em nós para um serviço radical. Queridos irmãos, eu quero dizer que a sua entrega foi tão radical que não teria mais como ele, né? Voltar atrás. Ele queimou tudo. Certamente as terras, ele deve ter dito aos funcionários: ó, fiquem com as terras para vocês. Ele não tinha mais boi, ele não tinha mais arado, ele não tinha mais terra. A única coisa que ele tinha era capa para servir ao Senhor. Então, ele sabia que existiriam pressões e dificuldades, talvez até maiores do que Elias já enfrentou. Ele sabia que ia enfrentar dificuldades, sabia que ia enfrentar lutas, sabia que ia enfrentar provações, mas ele sabia que só havia um caminho para ele. Não existe dois caminhos. Jesus é um caminho. Então andar com o Senhor até o fim. E eu queria te dizer uma coisa: Eliseu foi muito inteligente. Quando Elias perguntou a ele, né, o que é que ele queria, ele disse que queria a unção dobrada daquele Elias tinha. Olha aí, se você faz uma coisa, eu quero fazer o dobro do que você faz, né? Então às vezes imaginamos que a nossa jornada espiritual é um passeio. Às vezes imaginamos que a nossa jornada espiritual é uma viagem de férias. Eu quero te dizer uma coisa: a sua jornada espiritual não é férias, não é um passeio. Mas se Jesus está chamando, se Jesus está falando alto ao seu coração, então é tempo de se comprometer por compromisso com Ele. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que não têm se comprometido. Eu quero dizer nesta noite que aqui é um paralelo interessante. Um candidato a discípulo de Jesus, né, pediu para voltar para sepultar os seus pais. E veja que Jesus respondeu a ele, né? O discípulo disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Mas Elias, ele permitiu que Eliseu fosse beijar os seus pais. E qual é a diferença aqui? Jesus não permitiu e Elias permitiu. Então um estava deixando, dizendo: deixa eu concluir todos os negócios da minha vida, né? E depois eu lhe darei o que sobrar da minha vida. É isso que o homem que queria ir lá, concluir o relacionamento dele com o pai dele. Olha, eu vou. O pai dele não estava morto. Eu vou quando meu pai morrer. E observe o que Eliseu fez. Eliseu foi, correu atrás dele: deixa eu só beijar o meu pai e a minha mãe. E Deus sabia que Eliseu ia queimar tudo, ia desfazer de tudo, mas o outro voltou para queimar e dizer: escolhi viver toda a minha vida para o Senhor. Eliseu certamente ele falou: minha mãe, não sou mais empresário, não tenho mais nada, já queimei tudo, já sacrifiquei os animais ao Senhor, agora minha vida é do Mestre, minha caminhada pertence a Ele, o meu viver dele. Então conseguimos perceber a diferença. Eu disse: meu Deus, Jesus não deixou o homem sepultar, e Elias deixou o filho e beijar pai e mãe. E Deus falou ao meu coração: olha, Eliseu, ele só ia beijar o pai e a mãe. Aquele homem ainda queria sepultar o pai. Provavelmente o pai talvez não estivesse nem morto. E às vezes nós queremos isso. Nós precisamos largar tudo, deixar tudo como está. Então eu quero que Eliseu viu a oportunidade de servir a Deus com tudo que tinha. Observe que ele aproveitou tudo que ele tinha e sacrificou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. Então Eliseu voltou para trás
pegou a junta de bois e o sacrificou com os equipamentos. Observe que o último processo parece uma loucura. Alguém empresário, né? Eu lembro que teve um irmão de plataforma, irmão Benjamin. Ele, quando aceitou Jesus, ele tinha um bar lá no fim de linha. Ele poderia dizer assim: era esposo de uma irmã lá. Ele poderia dizer: olha, agora pastor, eu vou lá, vou vender minha bebida que está lá, vou procurar alguém, um dono de bar, e vou vender tudo. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, no dia que ele aceitou Jesus, ele foi para o bar naquela mesma noite, ele e a esposa dele era crente, foi lá e abriu todas as garrafas de bebida, jogou tudo na pia, cerveja, uísque, cachaça, tudo. Ele fez como Eliseu, né? Ele entregou tudo ao Senhor e foi servir a Deus. E às vezes, meus irmãos, nós temos tido reservas. Deus nos chama e nós temos guardado alguma coisa. Então eu quero dizer que agora ele precisaria o que? Servir o homem de Deus enquanto servia a Deus. Observe que o texto diz, né, no versículo 20: voltou Eliseu de seguir Elias, tomou as juntas de bois e os imolou, e com os aparelhos de bois cozeu a carne, deu ao povo, comeram, então se dispôs a seguir Elias e o servia, porque ele sabia que Elias era um homem de Deus. Deus era com Elias, Deus era com aquele homem. Então eu quero dizer nessa noite, queridos irmãos, não parece uma loucura, mas aqui há uma tremenda sabedoria, uma sabedoria tremenda. Eu quero dizer que pois Eliseu aprendeu que servir Elias não seria um peso na sua vida, ajudar no ministério de Elias não seria um peso em sua vida, mas seria um privilégio, uma grande bênção, que talvez muitos outros, talvez não, todos aqueles aos quais Elias orientava, era um tutor, era um mestre, certamente todos aqueles, o sonho de todos aqueles era ser o sucessor de Elias. E aí Eliseu se vê sendo escolhido por Deus. Para ele era um privilégio. Então era a grande oportunidade de Eliseu aprender, era seguindo então a ser humilde, ser profeta, cuidar de gente, buscar ao Senhor e sobretudo experimentar o poder de Deus. Ele era um homem rico e no entanto foi servir ao homem de Deus, foi ser servo, de senhor passou a ser servo. Eu quero dizer que se você já ouviu o chamado de Deus, porque tem muita gente que recebe o chamado de Deus para ser pastor, para ser missionário, para ser evangelista, para ser diácono. Então, queridos irmãos, antes de viver as coisas extraordinárias de Deus, você precisa servir e seguir as pessoas que Deus colocou na sua vida. Às vezes nós negligenciamos, às vezes você, estamos em uma igreja, né? E aí, essa semana está dizendo a Sandra, eu fui fazer compras, e aí eu vi um irmãozinho da igreja, ele trabalha até na igreja, ele lá fazendo as compras do pastor, porque o pastor está meio adoentado, e ele fazendo as compras do pastor, o pastor andando sem nada na mão, ele põe no carrinho. Aí eu disse assim, aí o pastor, pastor, como vai? Cumprimentei o pastor aí veio de plataforma, mudou o pastor de lá. Ele disse, meu irmão, como é que vai? Está ajudando o pastor? Ele o pastor está doente, eu vim aqui ajudar ele nas compras. Estava servindo, ele não tinha nenhuma obrigação, nenhum compromisso com isso, mas ele estava servindo. Então, todos precisamos ser discípulos, nesse sentido que Eliseu foi. A gente está aqui para servir um ao outro. Eliseu, apesar de ser importante, empresário, ele serviu a Elias, né? Nós estamos aqui para servir, mas o Senhor nos chamou a cada um. Eu quero te dizer nesta noite, se
se você tem um chamado ministerial, como eu já te falei, às vezes tem gente que tem chamado para o campo missionário, tem gente que tem chamado para o ministério de evangelismo, tem gente que tem chamado para evangelista, tem gente que tem chamado para obreiro da obra de Deus, e tem o que? Tem se acomodado, tem uns que tem chamado para ser pastor, e diz não. Eu falo isso de experiência própria. Em algum momento da minha vida eu disse não ao ministério, e Deus, Ele move para que as coisas aconteçam da forma como deve acontecer. Então, se você tem um chamado, não negligencie, não pegue a capa que foi lançada sobre você e use como algo que bênção, receber a capa e guardar, não. Essa capa é para ser usada. Eliseu usou bem a capa que o Senhor tinha entregue a ele através de Elias. Eu quero te dizer nessa noite, não guarde a capa, use a capa que o Senhor colocou sobre você. Se você tem um chamado para qualquer ministério, diga: Senhor, eu estou pronto a te servir. Porque às vezes a gente diz assim: ah não, se eu for ser pastor, meu Deus, a vida de pastor não pode ficar sem ir para a igreja, o pastor tem que estar domingo de manhã, domingo de noite, quarta de noite, se alguém precisa, liga: pastor, estamos com um problema aqui em casa, o pastor precisa ir lá, está lá orando pela ovelha, está junto. Não quero isso para mim não. Em um momento eu pensei assim, mas chegou um momento que eu não podia continuar pensando dessa forma. Eu tive que arregaçar as mangas, Eu lembro que eu sempre fui muito ativo na igreja. Teve uma época que no evangelismo eu trabalhava de segunda a segunda, tinha estudo em vários lugares, porque eu sempre fui muito desenvolvido na palavra de Deus, e tinha estudo segunda, tinha terça e quarta, era um serviço intenso, sempre foi, minha vida sempre foi assim, muito intensa no evangelho. Deus, quando me chamou, Ele não me chamou para ficar acomodado, não me chamou para trabalhar. E aí, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, e aí uma coisa outra, daqui a pouco vai ajudar na congregação, vai ser o co-pastor da congregação, ia para lá e o pastor ia dizer: olha, quem prega aqui é você, viu? Ele nem pregava mais, é interessante. E aí, é você que prega, você está aqui, você prega, você ensina de manhã na escola bíblica dominical, você prega à noite. Meu Deus, é tudo eu. E o pastor, ele chegava a ficar sentado na porta da igreja e eu lá dentro, cuidando das ovelhas. É tremendo. Então, chegou um momento que Deus disse: olha, não tem mais para onde correr, o ministério chama. E aí o pastor disse: olha, você está matriculado no seminário, é preciso ir. Então, meus irmãos, se o Senhor lançou a capa sobre você, se você sente o desejo no seu coração de um trabalho ministerial, pode chegar para mim e dizer: pastor, eu sinto esse chamado. E nós vamos ver de que forma podemos ajudar para preparar no seu chamado. Então, a capa está sobre nós. Foi lançada, no dia que nós aceitamos a Jesus. Mas existe a capa ministerial. E essa capa não podemos negligenciar. Eliseu não negligenciou. E foi um servo por excelência. Um homem muito usado por Deus. Ele teve o dobro da unção de Elias. Observe quem ele foi suceder. Elias, um homem que foi arrebatado numa carruagem de fogo para o céu. Ele não sucedeu qualquer um. Ele sucedeu um homem que era, no sentido da palavra, um homem de Deus. E se Deus escolheu ele para substituir o homem de Deus, é porque ele era um homem de Deus também. E se Deus escolheu você para o ministério, é porque você é um homem e uma mulher de Deus também. Então não vamos negligenciar o nosso chamado. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Nós vamos estar orando nesta hora, agradecendo a Deus, porque hoje Deus
Ele falou em nossos corações nesse dia de hoje, né? Estivemos aqui pela manhã, à noite. Hoje foi um dia onde servimos ao Senhor. O dia de domingo é um dia especial. É melhor do que qualquer outro dia, porque é um dia exclusivo do Senhor. Apesar de que nos outros dias a gente também fala do amor de Deus, né? A gente compartilha a palavra, mas no domingo é exclusivo. Nós não fazemos outra coisa, é única e exclusivamente para servir ao Senhor. Amém? Como vai ser no céu? No céu vai ser exclusivo todos os dias. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia maravilhoso, Deus. Um dia que foi exclusivo para o Senhor, meu Deus. E nesta hora, Deus, em nome de Jesus, Deus, Senhor Deus, revela aos teus filhos, Pai, qual o seu projeto na vida de cada um deles, Senhor Deus. A capa, Deus, eu sei que já foi lançada sobre a vida de muitos aqui. A capa da salvação todos receberam, mas a capa ministerial, Senhor Deus, muitos aqui têm, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Deus, despertar os teus filhos para obedecer a tua palavra, cumprir o seu ID, fazer a tua vontade, porque a tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Nesta hora, Deus, em nome de Jesus, te pedimos uma semana abençoada, uma semana, Deus, cheia do Espírito Santo, uma semana onde o Senhor vai, Deus, nos usar, onde quer que cheguemos, Pai, seremos usados poderosamente e o teu nome será glorificado e exaltado. Abençoa cada família aqui representada, cada lar, Pai, derrama o teu sangue sobre os nossos lares, toma-nos em tuas mãos, nos faz, Deus, instrumento nas tuas mãos, para levar outros a te conhecerem em espírito e em verdade. Obrigado, Pai, te oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Nos dá uma semana de vitória. Te oramos, agradecidos em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor nos conduza aos nossos lares na tua santa paz. Amém. Queridos, coração silenciosa, nós estamos despedidos em nome de Jesus.